Estamos aqui juntos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite. Estou feliz de poder mais um domingo ministrar a palavra do Senhor. É uma honra, irmãos. É uma oportunidade que nós temos de ser chamados filhos de Deus, de estar aqui na sua casa, para o adorá-lo na beleza das suas santidades. Muitos queriam ter essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora. Muitos queriam, nesse exato momento, estar numa igreja congregando. Muitos queriam ter esse privilégio e eles não podem. Por isso que nós que recebemos essa dádiva, não venhamos a jogá-la fora ou julgar isso menos importante na nossa agenda diariamente. Porque é de suma importância que o cristão, aquele que se diz adorador, adore ao Senhor, esteja diante do Senhor, porque Ele é quem nos amou primeiro, Ele é quem nos escolheu, mesmo antes de nós existirmos, mesmo antes de haver céus e terra, Ele já tinha nos escolhido. Amém? A gente vai seguir aqui na nossa exposição no livro do profeta Abacuque. Eu gostaria de te convidar aí comigo aí para o capítulo 3. Abacuque tem exatamente 3 capítulos. Nós já falamos aqui, já tivemos algumas pregações. Está tendo no YouTube para os irmãos acompanharem. É um livro que tem falado muito ao nosso coração, ao meu coração. Nós vamos ler o capítulo 3 inteiro, mas hoje nós só vamos ficar no versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. A oração de Abacuque. O profeta Abacuque entoou essa oração. Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, e em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos de Edom, o santo vem do monte Parã, seu esplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol, raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. A peste marcha adiante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Dele são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição e a nação de Midian tremer de terror. Foi com ira, Senhor, que feristes os rios e dividistes o mar? Estava furioso com eles? Não. Vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Pegaste teu arco e tua aljava cheia de flechas e dividiste a terra com rios. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam e tua lança reluzente faiscava. Marchastes pela terra com ira e furioso pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobristes até os ossos. Com tuas armas destruístes o líder dos que avançaram como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano, Ele é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Ao regente do coral,
Essa oração deve ser acompanhada de expor instrumentos de corda. Amém? Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, neste momento nós queremos, Pai, diante de Ti, bendizer o Teu santo nome e agradecer pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, falando aos nossos corações. Senhor, que o Senhor possa, neste momento, Pai, levar até a nossa mente, levar até o nosso coração o Teu bálsamo, o Teu renovo, o Teu escape, Jesus. Para que a nossa mente possa estar cativa somente na Tua palavra, nós possamos esquecer os nossos problemas da porta para fora, Pai, para concentrarmos na Tua voz. Por isso, fica conosco, Senhor, com o Teu povo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Como eu disse para os irmãos, nós vamos ficar aqui só apenas no verso 2 hoje, e aí semana que vem estaremos de volta aqui para pregar o restante deste capítulo. Nós já vemos pregando aqui, irmãos, pregamos o capítulo 1, pregamos o capítulo 2, nós já entendemos o contexto ali do que está falando no livro de Abacuque, sabemos que Deus levanta a Babilônia para castigar Judá, sabemos que Deus está dando uma sentença para a Babilônia. Nós vimos aqui Abacuque aflito, depois de ver tudo que iria acontecer, subir até a sua torre de vigia, ficar alerta, orar ao Senhor. E esse capítulo 3 é um capítulo extremamente lindo. Eu tentei ler em forma de poema, porque é como ele é lido aqui. Abacuque, se nós formos olhar toda a trajetória dele, é alguém que ele vai da noite para o dia. Ele é alguém que está passando por uma terrível calamidade, ele está num vale profundo e ele vai terminar nos mais altos céus. É alguém que, independente de toda a situação que ele estava passando, independente de todo o seu desespero, ele sai desse desespero e ele vai até a esperança. Ele sai daquele temor para que a fé entre em ação, daquela angústia avassaladora, daquela angústia destruidora, para a exultação indizível e cheia de glória do Senhor. Abacuque é alguém que vai tentar conciliar a razão com a fé. Alguém que vai tentar conciliar o seu momento com aquilo que ele estava vivendo. E esse capítulo 3 é um belíssimo poema, talvez é um dos mais lindos do Antigo Testamento, um dos mais lindos louvor, tudo aquilo que nós lemos, a forma como ele pensou, a forma como ele escreveu aqui. E essa mudança no interior de Abacuque não aconteceu, irmãos, por acaso, né? Não foi fruto ali do cenário político, não foi fruto dele ter olhado simplesmente para aquilo que ele estava passando e ter tido um despertar. Mas Abacuque vai começar agora a entender e ouvir aquilo que Deus fez, quem Deus é, por que Deus fez e quem Deus é. Isso vai te trazer ânimo, isso vai trazer renovo para a sua alma, porque o povo que conhece a Deus, esse povo é um povo forte. O povo que conhece o seu soberano, o povo que conhece o seu Senhor, o povo que conhece as suas obras, esse conhecimento, essa sabedoria que vem do Senhor, é o antídoto nos dias de problema. Esse conhecimento faz com que nos dias de desespero nós conseguimos sair vivos. Quando nós olhamos para as Escrituras e nós sabemos que nós não somos nós que estamos com a rédea da história, nós deveríamos agradecer ao Senhor e nos dobrar diante dele, porque ele está no mais alto e sublime trono. Então a gente vai aqui, antes de entrarmos no texto, alencar alguns pontos. Nós já falamos outrora aqui que Deus é alguém que desbanca os altivos, que Deus é alguém que detesta a soberba, mas Deus é um Deus generoso. Deus também é um Deus que é amor, é a fonte do amor. Deus também é alguém que é bondoso para conosco. Então, primeira coisa que nós podemos alencar aqui é que quando tudo parece estar perdido, para Deus ainda não está perdido. Quando tudo parece que vai desabar nas nossas cabeças e nós não temos o controle da situação, Deus tem o controle da situação. Qualquer um que olhasse o cenário político que Abacuque estava vivendo naquele momento, ia se desesperar, ia ficar com muito medo. Eu falava lá em casa com a minha esposa, enquanto a gente estava lá no Instagram vendo algumas coisas do que acontecia em Israel,
Eu olhei para ela, ela olhou para mim, a gente se sentiu constrangido, a gente ficou com vergonha, por a gente estar pensando em coisas que às vezes são muito fúteis, e tem pessoas que no momento só queriam ter paz, pessoas que no momento só queriam poder cultuar a Deus, saírem das suas casas e chegarem até um determinado lugar em segurança, pessoas que nesse exato momento estão vivendo o terror de uma guerra, pessoas que correm risco de serem sequestradas, de terem os seus filhos levados da sua família. Babilônia era o dono do mundo naquela época, e Abacuque sabia que ela era dona de um poder irresistível, que ela iria devastar Judá. Só que quando estamos diante de Deus, irmãos, o forte se torna fraco, o poderoso perde o seu poder, porque quem governa as nossas vidas não somos nós, é o poderoso Deus. Entenda isso, nenhum poder político, nenhuma estratégia militar, nada, nenhum poderio econômico pode frustrar os desígnios de Deus. Nada pode mudar quem Ele era, a sua essência, os seus planos. Ele não pode ser pego de surpresa. O plano de Deus prevalece, ainda que todas as nações, ainda que toda a terra se levante contra Ele, porque Ele é o poderoso Deus. E nós devemos seguir essa pegada, as pegadas do Deus Todo-Poderoso, porque o segredo de você vencer, o segredo de ser vitorioso, de você triunfar é esse. Porque mesmo que tudo pareça perdido, Deus ainda olha por nós. Toda vez que você escuta a pregação, né, na casa do Senhor, é a voz dele falando ao seu coração. Se você não prestar atenção nisso aqui, você não está prestando atenção no que eu estou falando, mas na palavra do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender isso, irmãos. Quando nós saímos da nossa casa e falamos, eu vou lá na igreja adorar a Deus, ouvir a sua voz, e no momento que Ele está falando, você não presta atenção, você não está tendo respeito com este momento, reverência com este momento. Isso é o que nos deixa fraco, porque nós conhecemos quem Deus é, nós não sabemos como Ele age. Lembrem-se disso, a nossa atenção tem que estar voltada, não é no pregador que está aqui, tanto faz se sou eu, o pastor Tiago, Hernandes Dias Lopes, não, mas na palavra do Senhor, porque é a única coisa que pode te dar força, armas para continuar, a você vencer as vitórias, os problemas cotidianos, é a palavra de Deus. Aí, quando nós não conseguimos entender quem Deus é, nem ouvimos a tua voz, ou Ele está distante de nós perecemos. Eu não consigo fazer o que fala lá em Hebreus 10, 23, olha, apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele está falando isso, mas eu não estou escutando. É necessário dar reverência a este momento, a essa palavra, porque Deus está falando conosco neste lugar. Uma segunda coisa é que quando chegamos ao final dos nossos recursos, quando nós não temos mais nada no nosso armazém, Deus entra com providência. Deus muda o quadro da nossa vida. Ele não deixa que nós venhamos a perecer. Ele não deixa que nós venhamos a mendigar o pão, porque Ele é fiel. A crise é um tempo de oportunidade. A crise é um tempo de descobrir a força que você tem em Deus. A crise é o momento em que você tira forças da onde você não tem forças. Se você não souber aproveitar esse momento, você vai perder uma escola que é a crise, uma faculdade que é o deserto. Rick, mas não é possível, eu estou nesse deserto tem 10 anos, não, tem alguma coisa errada, não é possível, não é possível. Deus está te aprovando e você está reprovando, então deve ser isso, então você está ficando no mesmo teste. É como alguém que fica reprovando no colegial, o primeiro ano, a vida toda. Porque se Deus me dá uma prova, olha, Deus, eu estou passando por isso aqui, e eu saio disso aqui, eu não aprendo, eu não sou aprovado, então eu vou ter que ficar ali.
está falando aqui, olha, que Ele é o Deus que traz, que dá os recursos quando nós estamos sem recursos. Na crise, o que nós temos que fazer é boca no pó, é joelho no chão. Não tem outra solução para o crente. Quando os problemas batem na minha porta, quando os problemas batem na sua porta, você pode se desesperar, mas se desespera com a boca no chão, se desespera com o joelho no chão, com a boca no pó, se humilhe para Ele. Porque quando eu medito e quando eu penso quem Deus é, por poucos segundos, eu vejo que nada do que eu passo alcança quem Deus é. Esse deserto em que Ele me coloca é para me ensinar alguma coisa. Eu preciso sair dessa escola aprendendo. Eu preciso aprender. Eu não posso praticar os mesmos erros a minha vida inteira. Eu tenho que aprender. Às vezes eu estou conversando com a Maria Clara e a gente olha, vê algum vídeo antigo, vê algum momento antigo e a gente fala assim, como a gente era imaturo, né? Como que a vida ensinou para a gente? Quanto que a gente ainda tem que aprender? Essa escola que é a crise, é uma escola que Deus te leva para que você possa aprender, para que você possa estar próximo dEle. Ao meditar sobre quem Deus era, Abacuque vai reavivar, se renovar, seus ânimos vão de novo subir. Ei, espera um pouco, eu sei quem teu crido. Eu sei que a Babilônia é uma nação destrutiva, mas eu sei quem é o meu Deus soberano. A verdade acerca de quem Deus é tem que trazer oxigênio para o seu cérebro, para o meu cérebro, para a minha alma, tem que trazer alívio. Tem que trazer alívio. Porque quando nós não temos mais como fazer nada, só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Quando você não tem mais nada que você possa fazer, você olha para as suas forças, não tem mais nada para fazer. Só Deus pode fazer. E é joelho no chão e boca no pó. A gente às vezes fala que a fé é a fuga dos nossos problemas, né? Não, porque eu vou crer. Às vezes você vê uma pessoa, não, mas eu tenho fé. Você está falando, ela está fugindo do problema, ela não quer enfrentar. Não, a única maneira sensata de enfrentar os nossos problemas é com a fé. Porque os nossos olhos já não alcançam mais nada. Se nós não tivermos fé, nós já nos entregamos. Nós já perdemos. Terceiro, quando nós estamos diante dessa crise, o que a gente tem que fazer? Olhar para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. É do alto. Abacuque, no seu capítulo 2, diz que subiu até a sua torre de vigia e falou com Deus. A palavra de Deus lhe trouxe consolo e direção. A palavra de Deus lhe trouxe consolo e direção. A oração que ele fez encheu a alma dele de esperança e alegria. Diante da tragédia, se nós olharmos para baixo, se nós olharmos para os lados, nós vamos perder. Diante da tragédia, da perda de um ente querido, a gente tem que olhar para o alto e confiar no Senhor, olhar para a tua palavra, entender o que ela tem para nos falar, orar a Ele para que o nosso coração se encha de alegria. Se nós olharmos para o lado, nós vamos perecer. Não é na força do nosso braço, não é na força das nossas mãos, mas é o Senhor que governa tudo, é o Senhor que controla tudo. Nós precisamos confiar, ainda que seja difícil confiar, nós precisamos confiar, é o que a palavra dele diz para nós. E esse capítulo 3 de Abacuque aqui, do verso 1 até o 19, tem 3 vertentes. A primeira, do verso 1 ao 2 aqui, é que Abacuque vai interceder pela obra de Deus. A segunda é que ele meditou sobre os caminhos de Deus, de 3 a 15. E a terceira é que afirmou a vontade de Deus, verso 16 a 19. Então hoje a gente vai iniciar aqui essa exposição e nós vamos aí, nos próximos 2 domingos, tentar terminar todo esse contexto, amém? Capítulo 1. O profeta Abacuque entoou esta oração. Capítulo 3, verso 1. Ouvir a teu respeito, Senhor,
estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. A palavra de Deus e a oração são dois instrumentos que nos levam para perto dele. São duas coisas que nós temos que fazer para estar mais próximo de quem Deus é. É a sua palavra e a oração. Essa é a forma que faz com que nós tenhamos uma receita para vencer. Assim como tem uma receita de bolo, em que você coloca lá trigo, óleo, acho que é. Tá. Tem uma receita para que nós possamos vencer esse mundo. Aquele que Cristo disse que nós teríamos aflição, mas que nós venceríamos ele. A primeira coisa que nós precisamos fazer é ouvir a palavra de Deus, porque é a única maneira de enfrentarmos vitoriosamente a crise. Ouvir a teu respeito, Senhor. Abacuque está falando aqui, olha, ouvir a teu respeito, Senhor. Ele conheceu, ele ouviu quem Deus era. Ele começou ouvindo, quando ele fala aqui, olha, o profeta Abacuque entoou esta oração: ouvir a teu respeito, Senhor. E se você for olhar na sua Bíblia, essa palavra está toda em maiúsculo. A ênfase da pessoa sobre quem ele ouviu. Ele sabia, ele ouviu de Deus que Deus iria arrasar Judá, que iria levantar a Babilônia para acabar com Judá. Ele ouviu os 5 ais que Dudu pregou aqui na semana passada. Ele sabia que Deus não ia deixar impune o pecado. Isso o alarmou. E a palavra de Deus então traz um impacto na vida de Abacuque. Esse é o ponto central. É o que nós fazemos quando nós conhecemos quem Deus é, quando nós ouvimos quem Deus é. Que impacto isso traz para as nossas vidas? Quando nós falamos aqui, ó, Deus é grande, qual é o impacto que isso causa na sua mente? Qual é o impacto que isso causa na minha mente? Qual é o impacto que isso causa na minha vida e na sua vida? Ou isso não causa impacto nenhum? Ou nós esquecemos que Ele é grande. Ele se alarmou porque ele percebeu que Deus é santo e soberano e não deixaria de julgar o pecado. Seja na vida do seu povo, seja na vida daqueles que se prostram diante de ídolos. Quando nós ouvimos quem Deus é, esse impacto que a palavra de Deus tem que causar é para nos alarmar e confiar em Deus, sabendo que Ele é poderoso, que Ele vai julgar os pecadores, mas que Ele não vai desamparar os justos. A palavra de Deus precisa causar um impacto nas nossas vidas. Essa revelação transforma um Abacuque questionador em um Abacuque adorador. Nós passamos muitas horas da nossa vida, muita parte da nossa vida, questionando a Deus. Senhor, por que, Senhor? Por que eu, Senhor? Por que o meu filho, Senhor? Por que a minha esposa, Senhor? Por que a minha casa? Por que o meu bairro? Por que o meu trabalho? Por que comigo? Abacuque é alguém que sai do vale do desespero para a montanha da fé. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, seja por estudo pessoal, seja aqui no culto, seja no culto na sua casa, porque ela tem um impacto, ela pode causar um impacto na nossa vida, que é nos trazer para perto de Deus e entender quem Ele é. Que nós deveríamos ficar mais felizes de ouvir que Deus é soberano e controla todas as coisas, do que algum amigo nosso chegar e bater na nossa porta e falar assim, ó, eis a solução do seu problema. Porque quem governa todas as coisas é o Senhor. Abacuque ouviu a palavra de Deus com sinceridade, produziu nele uma visão clara de quem Deus é, de como Deus age, lhe deu segurança. Se eu não escuto a palavra de Deus com atenção, com sinceridade, eu não tenho essa segurança. A sinceridade é quando eu olho para a palavra do Senhor, quando eu escuto a sua voz e eu creio piamente naquilo.
eu creio que Ele é, eu creio que Ele faz, eu creio que Ele veio e que Ele vai buscar a tua igreja, eu creio que cada vírgula, que cada palavra foi estabelecida por Ele. Eu creio e ouço a palavra do Senhor com sinceridade. É necessário ouvir a palavra do Senhor com sinceridade. Segundo ponto, ouvir a palavra de Deus deve nos levar a uma oração, a uma vida de oração fervorosa. A palavra e a oração precisam andar de mãos dadas na nossa vida. A gente não pode separar aquilo que Deus uniu. Abacuque ouve o que Deus tem para falar e Abacuque ora. A palavra de Deus tem que produzir em nós dependência. A palavra de Deus tem que nos colocar de joelho. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, os apóstolos falaram: olha, cuidem da administração da igreja, cuidem dessas coisas que nós vamos tomar a primazia da oração e o ministério da palavra. A igreja, no momento, na história, sempre triunfa quando ela não abre mão da palavra e da oração. Quando ela está firme na palavra de Deus e na oração. Como vamos vencer o deserto? Como vamos vencer os problemas? Como vamos vencer a incredulidade, a inveja, a mentira, a soberba, a lascívia, todas essas coisas, se nós não temos uma vida de oração e uma vida de palavra? Se isso não é prioridade na minha vida. E isso precisa ser prioridade nas nossas vidas. É por isso que há tantos cristãos desanimados, sem fé, cabisbaixos, não conseguem vir até a igreja, não conseguem cultuar, têm escolhido as prioridades erradas, Ao ouvir a palavra de Deus, eu devo também dobrar os meus joelhos e orar ao Senhor, e orar a Ele, porque é um momento de necessidade. Queridos, você não precisa de oração, você não precisa orar. Você não está em um momento de necessidade. Sua vida está perfeita assim, que você já até abriu mão de oração, de ler a palavra do Senhor, está tudo bem. Abacuque entendeu que ele precisava ouvir o Senhor e orar, porque ele estava passando por necessidades. O crente que não ora, não consegue ler a palavra, é um crente que se desviou do seu propósito. Ele precisa voltar rapidamente para os pés do Senhor, se arrepender do seu pecado e voltar para o Senhor. A prioridade, irmãos, precisa ser a nossa vida espiritual. A nossa prioridade precisa ser quem nós somos em Deus, não o que nós temos, não o que fazemos, mas o que nós somos em Deus. É necessário, irmãos, agarrar a oportunidade que nós temos hoje de ouvir a palavra do Senhor, de ler a palavra do Senhor, de dobrar os nossos joelhos em casa, em segurança, em paz, com a nossa família, e clamarmos ao Senhor pela tua misericórdia. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Você já orou ao Senhor assim? Você leu a tua palavra com sinceridade, dobrou os teus joelhos e falou: Senhor, eu ouvi ao teu respeito, Senhor. Eu ouvi sobre o que o Senhor fez na vida do teu servo Jó. Eu vi o que você fez na vida dos teus apóstolos. Senhor, estou passando um momento de necessidade, Senhor. Me ajuda, Senhor, outra vez, como você fez no passado. É isso que Abacuque está falando. A oração que honra ao Senhor deve caminhar para a humilhação, para a exaltação de Deus.
A gente precisa, antes de chegar até o Senhor, saber quem nós somos. E quem nós somos? Pobres, pecadores, miseráveis, fracos, falhos, necessitados, mendigos, que precisam de Deus. Abacuque chega em um momento do seu livro que ele não mais discute com o Senhor. Ele não mais discute com o Senhor, ele começou a orar. Ele começou a orar e não ficou mais questionando. Ele não começou a discutir. A sua oração se transformou aqui no capítulo 3 em louvor. Ele usou 3 elementos que são essenciais para nós nos humilharmos, para nós orarmos e chegarmos mais próximos de Deus. Primeiro foi a humilhação. Abacuque chega em um momento da sua vida que tanto faz se Deus ia o salvar, se Deus ia salvar a nação dele, se Judá ia ser arrasado ou não, se Deus ia entrar, ele só queria adorar a Deus. Ele nem mesmo pede a Deus a suspensão da disciplina de Judá. Ele está tão extasiado, ele está tão maravilhado com a glória de Deus, que ele simplesmente se curva e adora a Deus. Ele simplesmente, Senhor, eu ouvi a teu respeito, o Senhor é incrível. Preciso te adorar, Senhor. Tu és maravilhoso. A revelação de Deus tem que nos fazer ir com a cara no pó. É o auge da humilhação. Abacuque entendeu quem ele era diante de Deus. Ele se humilha, mesmo que o Senhor não faça por ele. Ele sabe quem Deus é e quem Ele é. E é isso. E é isso. Às vezes nós queremos fazer de Deus aquele aquele escape pessoal. É assim, olha, Senhor, por favor, me ajuda, Pai. Pai, tem misericórdia da minha vida, eu preciso muito disso. Senhor, entra com providência nisso. Pai, faz isso, faz assim. Senhor, faz assim, faz assado. Ajuda minha mãe, ajuda meu irmão. Abacuque cansou. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és incrível. Eu vou Te louvar, Senhor, independente do que acontecer. Eu quero estar próximo de Ti, eu quero ser santo. Moisés, quando contemplou lá a sarça ardente, o que Moisés fez? Tremeu de medo. Isaías vê o Senhor no alto e sublime trono. Senhor, ai de mim, eu estou perdido. A gente está aqui, né? Senhor, me ajuda. Senhor, faz. Senhor, me ajuda. Aí a gente vê Deus, misericórdia, Senhor. Coitado de mim. Me perdoa, Senhor. Quando você está muito longe do Senhor, a sua vida parece que ela não encaixa. Parece que esse quebra-cabeça não faz sentido. Parece que você está trilhando um caminho sem sentido. Você está no automático. Você não tem mais relação com quem te criou. A vida desandou. E ninguém pode ver a glória do Senhor, ver o Senhor e permanecer o mesmo. Ninguém pode entender quem o Senhor é e continuar da mesma maneira. Será que ainda não vimos o Senhor? Será que ainda não vimos os seus feitos? Será que ainda não tivemos nenhuma experiência com Ele? Será que o Senhor, Ele ainda está muito distante de nós? Porque nós ainda somos os mesmos, porque nós ainda vivemos os mesmos pecados, com os nossos mesmos problemas, dos nossos jeitos. Abacuque se humilha. Ele ouve a palavra do Senhor. Ele sabe que aquele que conhece a palavra de Deus jamais vai ser leviano, jamais vai ser inconsequente. Muito pelo contrário, a palavra de Deus é algo que deve ser ouvido com temor. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu tenho que tremer. Eu tenho que dar reverência à palavra dele, respeitar essa palavra. Os conselhos que tem para mim devem ser seguidos com respeito, com retidão. Porque ele está dando uma ordem. Eu tenho que seguir a palavra de Deus com respeito. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto aqui, vai dizer que Abacuque está interessado simplesmente na glória de Deus e nada mais. E nada mais. Já não era possível ser exaltado, quer como indivíduo, quer como nação. O que importava para Abacuque agora é simplesmente a santidade de Deus. Senhor, eu quero ser santo. Já não importa mais se Judá vai ser julgado, se não vai ser.
Eu quero ser santo, Senhor. Eu quero estar perto de Ti. E o que tem importado para você, o que tem importado para mim? Com o que nós temos gastado aí as nossas 24 horas? Que nós não conseguimos falar com o nosso Criador, que nós conseguimos dobrar os nossos joelhos. Será que você tem buscado a santidade? Será que você tem pensado sobre ela? Pelo menos pensado, Senhor, eu preciso ser santo, Senhor. Me ajuda. Porque é necessário, irmãos. É necessário. Outra característica dessa oração é a adoração. Ele ficou abismado com a grandeza da revelação divina, com aquilo que ele tinha ouvido do Senhor. Deus tinha falado algo acerca do seu plano histórico. Isso deixa ele extasiado. A revelação da palavra de Deus ainda te deixa extasiado. Quando você ouve uma pregação, ainda toca o seu coração, ainda mexe o seu coração, você ainda se importa com isso? Ou é mais uma palavra, ou é mais um culto de domingo, você tem que vir aqui para os seus irmãos verem que você está vindo. Como está o seu coração, irmãos? Como está o nosso coração? Essa palavra ainda toca o seu coração, ela chega no seu coração, você absorve, você entende. A gente tem que entender que Deus é acima de todas as coisas, de toda a história, de todo o tempo, de passado, presente e futuro. Entender que a natureza dele é santa, que ele é o nosso Deus. Nos humilharmos e adorar a Ele. E adorar. Última característica, a petição. A petição de Abacuque não é por livramento. Ele tira o foco do homem e coloca o foco em Deus. Ele não está pensando mais nos méritos da sua nação. Ele não está pedindo livramento do sofrimento. Ele não alça ao céu sua voz para pedir que os caldeus deixem de invadir Jerusalém. Não é isso que Abacuque está fazendo. Abacuque não ora para que Deus mude o seu plano. Senhor, esse jeito está ruim, está doendo muito, muda o seu plano, faz de outro jeito. Não, agora a preocupação dele é pela causa de Deus, pela obra de Deus, pelo propósito de Deus, pela sua própria nação, no mundo inteiro. O apelo de Abacuque era que Deus avivasse a sua obra no decorrer dos anos. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A causa de Deus, não mais na causa dele. Que ele aviva, que o Senhor possa avivar essa obra, possa avivar o seu coração, possa avivar a sua mente, trazer renovo à sua mente, trazer descanso à sua alma, redimir a sua fé, te fazer sentir de novo o amor por Cristo Jesus, por Deus, de estar na tua casa, que Ele te incomode lá amanhã, a abrir a Bíblia, a orar com a sua família, a dobrar os seus joelhos no pé da sua cama, fazer coisas que você não tem feito há muito tempo, restaurar esse vale de ossos secos, restaurar as nossas vidas, para que quando alguém te ver sorrindo, perguntar o que aconteceu, você foi promovido? Não, meu irmão, eu sei quem eu tenho crido, meu Deus é maravilhoso. Isso é motivo de alegria para mim. Eu não quero mais saber se eu vou ser promovido, se as coisas vão dar certo. Eu quero saber o seguinte, que há um Deus que me escolheu. Eu sei dos seus feitos. Sua obra é maravilhosa. Eu quero estar com Ele. Amém. Eu quero me aproximar dEle. Amém. Amém? Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por este momento, pela Tua palavra. Senhor, dizer que Tu és um Deus incrível, Senhor, maravilhoso, Senhor, santo, justo, fiel, que cumpre aquilo que promete, Senhor. Senhor, traz de novo ao nosso coração a esperança, Senhor, o amor por Ti. Pai, aviva em nossos corações o desejo de Te adorar. Nos mostra, Pai, aquilo que deve ser prioridade nas nossas vidas, prioridade nos nossos dias. Senhor, que venhamos, Senhor, a nos apegar, Pai, com firmeza à esperança que nós falamos aqui, que nós professamos, que nós cremos, Senhor. Porque o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor
é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu, Senhor. E a Tua palavra está repleta de promessas. A Tua palavra está repleta, Senhor, de promessas que não partiram de homens, mas partiram do Senhor. Me faz ouvir a Tua palavra com sinceridade. Me faz ouvir a Tua palavra e sentir temor. Me faz ouvir a Tua palavra e tremer, Senhor, diante da Tua majestade, diante do Teu poder, diante da Tua glória, Deus. Pai, que eu possa me humilhar, colocar a minha boca no chão, Pai, os meus joelhos, me dobrar diante de Ti, reconhecendo que eu não sou nada, Senhor. Que eu necessito do Senhor, que eu necessito que a Tua santidade, Pai, esteja em mim, esteja comigo, Senhor. Para que eu possa vencer as adversidades da vida, para que eu possa romper em fé, para que eu possa ser revestido, Senhor, Pai, da Tua glória, do Teu poder. Que as pessoas possam ver em nós o Senhor. Que as pessoas possam ver em nós sorrisos, alegria. Porque nós temos um Deus que é grande, que é soberano, que é majestoso, que nos escolheu, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Que nos deu de graça o dom de crer. Querendo o Teu Filho Jesus, que morreu por nós naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Senhor, fica com cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.